6h41. Abner por aqui, já para trazer os destaques do esporte. Bom dia a você, bom dia a todo mundo, uma boa sexta-feira, desde já um excelente final de semana. Gente, vamos lá, Série B do Campeonato Brasileiro, estamos na 30ª rodada, faltando 8 rodadas para finalizar a competição. Estamos assim na classificação da Série B. Ontem o Criciúma empatou com o Vila Nova fora de casa, assumiu até o momento a liderança com 50 pontos em 30 jogos, já fechou a rodada. O Coritiba ainda joga na rodada, tem os mesmos 50 pontos. O Goiás, da mesma forma, 29 jogos, 50 pontos. Fechando aí a quarta colocação, o Atlético Paranaense com 48 pode chegar a 51 nessa guinada do Furacão bacana na Série B do Campeonato Brasileiro. E temos na quinta posição o Novo Horizontino com 47, Cuiabá com 46, que empatou ontem com o Paysandu na Curuzu. Chapecoense é a sétima com 44 e o Remo agora é o oitavo, já que com esse empate do Cuiabá ele chegou aos 46 pontos, mas ele já tinha ali 45, já estava na frente, pelo menos não disparou, né? Não fez 48, empatando com o Atlético Paranaense lá em cima. Aí vem o Atlético Goianiense, que pode passar do Clube do Remo, mas o Remo, lógico, joga na rodada também, joga domingo, lá contra o Operário em Ponta Grossa. CRB é o 10º com 40, aí vem Avaí, o Operário, Vila Nova, que já fez o seu 30º jogo, com 39 pontos, Ferroviária, América Mineiro com 33, e aí é bom a gente dar uma olhada nessa parte da tabela, porque é o seguinte: o Atlético joga hoje, faz o seu 30º jogo hoje, ele tem 32 pontos. A distância para o Paysandu ali diminuiu de 7 para 6 com esse pontinho que o Paysandu conquistou ontem em casa. Então tem que dar uma secada no Atlético. Só que ele enfrenta o Amazonas, que é o 19º colocado. E o Amazonas tem 27. Se ganhar fora de casa o Atlético, ele vai a 30 e empata ali com volta redonda, mas não sai da zona do rebaixamento. O resultado interessante aí, Fábio, quem está em casa seria um empate, né, entre o Atlético e o Amazonas, voltaria para os 7 pontos de diferença para o Paysandu, que dessa galera que está brigando contra o rebaixamento, foi o único que até aqui jogou na rodada, fez o seu 30º jogo, né? Talvez, só uma observação, talvez torcer para todo mundo empatar, né? É o cenário ideal para o Paysandu agora. Na realidade, todo mundo perder, né? O negócio é que o Amazonas é um confronto direto aí, o Atlético e o Amazonas, né? Aí não dá para os dois não pontuarem, né? Mas eu entendi a tua colocação, sim. E nesse caso desse jogo, sim, o empate. Mas nos outros aí, torcer para o povo tropeçar. O Paysandu e Cuiabá se enfrentaram na noite de ontem na Curuzu. O time até tinha esperanças, né, de ganhar após a vitória fora de casa, mas acabou empatando e segue, como vimos, na lanterna da Série B. Todos os caminhos levavam a Curuzu. O Paysandu foi para mais um desafio na Série B, dessa vez contra o Cuiabá, empurrado pela fiel bicolor. Casa cheia, a gente vai lotar para empurrar o time para a gente vencer. O Paysandu chegou para essa partida com quase 94% de chance de rebaixamento. Só que a vitória diante do Criciúma, fora de casa por 4-2 na rodada passada, trouxe a esperança novamente para os bicolores. A prova disso é a Curuzu lotada novamente. Eu creio que diante dessa vitória contra o Criciúma, deu confiança para o time e que vem essa vitória contra o Cuiabá, né? Mais de 13 mil torcedores que estavam confiantes, mas que levou um susto na primeira chegada do Cuiabá. E na segunda também. Os torcedores começaram a ficar apreensivos. Então o time bicolor acordou e Marlon, nessa boa cobrança de falta, levou perigo ao goleiro Luan Poli. O Papão foi chegando mais ao ataque. E a torcida foi junto. Só que a empolgação não durou muito tempo. Aos 31 minutos, Alejandro Martins, de fora da área, abriu o placar para o Cuiabá. Mateuzinho, em boa jogada individual, teve a chance de fazer o segundo. Aos 42 minutos, Denilson até balançou a rede, mas estava em impedimento.
Depois, Denilson cabeceou por cima do gol. As coisas podiam ficar mais complicadas para o Papão logo no início do segundo tempo. Sorte dos bicolores, que Matheus Nogueira cresceu na frente de Carlos Alberto. Depois da boa tabela com Edilson, Rossi cruzou e Marlon finalizou em cima do goleiro. Aos 19 minutos, Márcio Fernandes promoveu logo 3 alterações, incluindo a estreia de Carlos Eduardo. Wendel Júnior recebeu dentro da grande área e não fez tanta coisa assim. E aí, aos 40 minutos, pênalti para o Paysandu. A torcedora não queria nem ver. Virou de costas e começou a rezar. Maurício Garcês foi para a bola e fez. Deixando a torcedora mais aliviada. A Fiel inflamou com um gol do empate. Ramon Vinícius até tentou virar o placar nesse chute de fora da área. Só que não teve mais tempo. Apito final, 1-1 na Curuzu. E por mais uma rodada, o Paysandu vai seguir na lanterna da Série B. Não é fácil, né? Mas eu não posso nunca desistir. Enquanto nós tivermos chances, eu vou continuar lutando, vou continuar acreditando que é possível, mesmo sabendo das dificuldades que a gente vai ter. E não são poucas, né? O Paysandu pega no próximo jogo fora de casa o Botafogo, lá em São Paulo, que está brigando também para não cair. Depois volta para Belém e tem um Repá pela frente, né? Esse jogo de ontem, Fábio, e quem acompanhou, ou quem foi ao estádio, né? Primeiro, reverenciar, né? Porque não é novidade para ninguém, esse público de ontem na Curuzu. Mais de 12 mil torcedores foram ao estádio com o time na lanterna, mas com esperança de, depois da surpreendente vitória e grande vitória contra o Criciúma, que hoje, até o momento, é líder da Série B, o Paysandu fosse engatar um melhor momento e vitórias seguidas para tirar, né, dessa lanterna, dessa incômoda zona do rebaixamento. E aí o torcedor foi para o estádio nessa expectativa de ver o time jogar leve, jogar com a segurança que estava jogando em casa, mas não foi isso que aconteceu. O time voltou a tomar o primeiro gol, um primeiro tempo que era melhor não ter nem entrado em campo. No segundo tempo, muito por culpa do que o Cuiabá fez, que foi baixar as linhas e tentar arranjar uma outra bola para fazer o gol, mesmo tendo um time tecnicamente melhor, mas deu ao Paysandu essa bola. Aí sim, o Paysandu partiu para o ataque de forma até organizada, sabe? Mas acabou desperdiçando uma chance de ouro de empatar até cedo a partida para ter tempo de buscar essa vitória tão esperada dentro de casa e uma segunda seguida na competição, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Foi um empate que é melhor, logicamente, do que a derrota, mas que não traz tanta diferença assim para a equipe bicolor. Uma situação para lá de difícil, são 8 rodadas, a pontuação é pequena do Paysandu na competição, o que o time... A gente podia dizer que o que o time produz em campo nos faz acreditar no rebaixamento. Olha, esse foi o lance que o Marlon acaba perdendo o gol e poderia ter empatado esse jogo mais cedo para tentar essa vitória. Mas, enfim, a pontuação que hoje está em 6 e pode voltar a 7 pontos, ela faz com que tu penses em 2 rodadas, pelo menos, ou, na realidade 3 rodadas, né? Ou seja, 3 vitórias ou tropeços das equipes adversárias. A situação é difícil. Pela entrevista do Márcio, ele tem esse lado motivador, né? De dizer, olha, eu acredito até o fim e tudo mais, mas ainda permanece numa situação bem complicada. Então, o Paysandu volta a jogar em São Paulo contra o Botafogo. E aí, irmão, tem que trazer ponto de lá, ou a vitória é fundamental, já que é um confronto direto, e é preciso pontuar para sair dessa situação que o Paysandu se encontra. Enquanto o comportamento do torcedor ontem foi exemplar, apoiou o time do início ao fim, no final vai vaiar, vai reclamar. Isso é natural pelo momento que esse time vive, né? Tem torcida para torcer, mas não está tendo time para jogar bola, principalmente dentro de casa.
É exatamente isso, Abner. Vamos seguindo aqui, falar de Remo, que está aí ainda para jogar nessa rodada. Pois é, partindo aí para Ponta Grossa, essa viagem bem complicada para esse jogo, o Remo enfrenta o Operário no domingo, 4 da tarde. E tem uma galera que vem se destacando aí dentro do Remo. Aí tem o papo dos gringos, né? E olha que não é de hoje que os atletas internacionais têm buscado, né, ser destaque na equipe. Vou mostrar a matéria para vocês. 2 dos gols da última partida mostram quanto o Remo anda ultimamente internacional. Contra o CRB, a estrela dos uruguaios Diego Hernandes e Nico Ferreira brilharam. Mas a história de gringos vestindo a camisa azulina não é algo novo. Entre as décadas de 40 e 50, o goleiro uruguaio Júlio Vélez se tornou um dos grandes da história do clube. Outro goleiro marcante foi François, natural do Suriname, jogou pelo Remo nos anos 60. Só que, a partir dos anos 2000, outros chegaram, como o lateral uruguaio Juan Sosa, em 2013. Hoje, executivo do Paysandu, nascido na Argentina, o então atacante Frontini foi do Leão em 2010. Em 2017, a promessa argentina da base do Boca, Nano Krieger, fez apenas 1 gol em 5 jogos. Já o atacante paraguaio Echeverria fez 3 em 2019. Só que no quesito bola na rede, o melhor foi o paraguaio Richard Franco. Até hoje, o torcedor não esquece aquele gol da vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil em 2023. E apesar de volante, foi o mais artilheiro até agora, com 5 gols marcados. Só que em 2025 tem sido um ano diferente. O Remo nunca teve tantos estrangeiros em uma mesma temporada. Atualmente são 7. Além de Nico e Diego, há outro uruguaio, o zagueiro Christian Tassano. Ainda entre os sul-americanos estão o lateral paraguaio Alan Rodrigues e o meia colombiano Victor Cantillo. Entre os europeus, 2 recém-chegados, o meia grego Panagiotis Taxides e o atacante português João Pedro. O único que chegou e foi dispensado foi o argentino Ivan Alvarinho. Mas apesar de todas as nacionalidades diferentes, todos eles conseguem se compreender. Há uma ligação para um objetivo maior e sabemos que estamos todos no mesmo caminho, então é tudo muito mais fácil. E receberam-nos super bem, é tudo fácil, brincadeiras também inclusive. E no fundo falamos todos a mesma língua, acabamos sempre por entender. É inegável que todos têm uma parcela de contribuição na boa campanha azulina. Porém, ela pode ser ainda melhor se coroada com acesso. Claro que primeiro queremos manter, mas o objetivo maior é o acesso e se há possibilidades de lutarmos por esse objetivo, nós vamos lutar até o fim. Neste domingo há mais um capítulo desta jornada. Contra o Operário, não se espera vida fácil. Com a ajuda dos estrangeiros, o Remo precisa consolidar uma arrancada rumo ao acesso. Mas para isso, precisa realizar algo que ainda não conseguiu nesta Série B, uma sequência de mais de 2 vitórias. Se queremos ter o acesso, nós temos que ter sequência de jogos, vamos ter que ter 2, 3, 4 vitórias seguidas se possível. E vamos tentar fazer por isso um jogo de cada vez. O mais importante é agora contra o Operário. E vamos fazer de tudo para conseguir os 3 pontos e esperamos que consigamos os 3 pontos. O Remo, ele precisa do mesmo no Paysandu, engatar vitórias, para conseguir tirar essa diferença de pontos para chegar no G4. E durante a competição, na 6ª e na 7ª rodada, com intervalo de um jogo do Campeonato Paraense, foi a única vez que o Remo conseguiu 2 vitórias seguidas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aquele era outro Remo, uma outra história, tinha outro treinador, tinha um outro momento. E esse jogo ele está recheado de expectativa porque o torcedor tem acreditado, depois do último jogo, com o time jogando mais leve e um posicionamento diferente, peças colocadas em posições que o Remo não estava acostumado a fazer, essa vitória contra o CRB, de que na semana o técnico recém-chegado, o Guto, ele possa ter conhecido mais a equipe, ter vivido mais ao lado dos seus jogadores e montar uma estratégia, um time, para ir buscar essa segunda vitória pela segunda vez consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória essa que não faz o Remo chegar no G4,
mas pode trazer para Belém 2 jogos que o Remo terá pela frente, um como mandante e outro não, que é a partida contra o Furacão, o Atlético Paranaense em Belém, na volta, depois desse jogo de domingo lá contra o Operário, e depois o Clássico Repá, que é mando do Paysandu, mas o jogo vai ser em Belém, não vai precisar viajar e tudo mais, e é um grande clássico também para essa Série B. Sobre os estrangeiros, foi o que o Remo apostou na janela, não, de repente, encontrou no mercado, no Brasil, jogadores livres, que ele entendia com condições de vestir a camisa do time, foi para o mercado estrangeiro e somente agora, depois de muitas rodadas, a gente começou a ver um ou outro destaque, né? Como na matéria do João, ele destacou os 2 uruguaios que fizeram gol na última partida e ajudaram o Remo a essa vitória, que fazia um tempo também que não chegava essa vitória frente ao CRB. Jogo importante, um jogo também decisivo. Se a Série B, que te pede regularidade, te coloca com 38 decisões, né, para você ter essa regularidade, a gente fala isso desde o início da competição, vamos imaginar faltando 8 rodadas. Né? E para a gente falar de uma forma organizada do que se pretende no campeonato, as 20 equipes podem muito bem ter a pretensão de subir para a primeira divisão, lógico, mas a primeira etapa é se livrar do rebaixamento, né? O Remo tem aí 41 ou 42 pontos, o Vidas me ajuda aí. E mais uma vitória já o garante na Série B do ano que vem, seria um primeiro passo. Depois daí, buscar essa vaga na Série A. É difícil? É complicada? Vai precisar engatar vitórias? Vai. E que 42 pontos o Remo tem, tá? Está aqui a tabela. Obrigado, produção. Tabela aqui, 42 pontos, está aqui, ó, 42. Ele pode chegar a 45, ele não ultrapassa o Cuiabá, que é o 6º, ele pode chegar até ali a 7ª colocação, se a Chapecoense também não vencer o seu jogo, né? Então, o Remo está nessa situação. Dá para sair dela? Dá para ir buscar a Série A do Campeonato Brasileiro? Dá. Se você olhar agora, são 6 pontos. São duas rodadas, mais uma, 3, se ninguém também tropeçar. Mas tem que engatar vitórias. Tem que olhar para frente a partir de agora, olhar como 8 decisões e buscar o maior número de vitórias possível. E quando chegar na 37ª rodada, olhar para essa tabela, se ver dentro dela, aqui entre os 4, e jogar o último jogo contra o Goiás, que hoje é o 3º, tem 50 pontos dentro de casa. Vamos aguardar, na segunda-feira eu estou de volta para falar, para a gente comentar e falar aqui a respeito dessa decisão para o Clube do Remo lá em Ponta Grossa contra o Operário. Valeu? Valeu, Abner. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau.